Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes e internautas, nesta terça-feira, a igreja vem nos trazer esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, onde Jesus vem nos contar sobre a parábola do banquete que foi servido e que os convidados não queriam participar. Um texto muito conhecido, muito refletido. Hoje pela manhã, por exemplo, tivemos a oportunidade de abordar de alguma forma sobre esse texto e por isso agora à noite nós vamos refletir sobre outro texto. Não que esse não seja importante, mas é que o outro texto traz também algumas mensagens que oportunamente hoje nós poderemos refletir sem correr o risco de estar fugindo da liturgia da palavra. O texto do qual nós iremos falar se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Algum tempo atrás nós fizemos aqui na Santa Missa para as Famílias uma homilia com base em uma das cartas de Paulo aos Efésios. E eu cheguei a dizer para vocês, ouvintes e internautas, algo mais ou menos nesse sentido. Olha, se você pudesse marcar na sua Bíblia, ou se eu pudesse dizer para você que talvez esse trecho seja um dos principais do Novo Testamento, eu diria, esse texto estaria talvez entre os top 10 dos mais conhecidos e falados, dos textos mais importantes do Novo Testamento. Hoje o texto que nós vamos utilizar, ele é um desses, que também está no top 10, e por isso recomendo muito a você não só a leitura, mas também o conhecimento desse texto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Esse é um dos textos, sem sombra de dúvida, mais importantes da Bíblia. Esse texto vem falar sobre uma palavra que poderia ser até o tema dessa homilia, chamada em grego pelo nome de kenosis. A palavra kenosis significa esvaziamento. Kenosis, esvaziamento. E você deve estar perguntando, padre, mas o que essa palavra tem a ver com o texto? Esse texto vem nos contar como foi possível que um Deus tão imenso coubesse dentro de um corpo tão limitado quanto o corpo de um ser humano. Porque a vinda de Jesus à Terra é, no mínimo, surpreendente quando nós pensamos assim: Deus é imenso, os céus que são infinitos, os céus são menores do que Deus. Deus é maior do que os céus. Deus é maior do que as estrelas, maior do que os astros luminosos. Como que alguém tão grandioso possa caber dentro de um corpo de um ser humano tão pequeno? E aí, Paulo vem nessa carta aos Filipenses explicar como isso foi possível. Através de um processo que em grego se diz kenosis, que significa esvaziamento. Vou ler para você o texto e depois de ler o texto nós vamos destrinchar essas palavras e entender o que isso significa. Paulo disse assim: Jesus Cristo, existindo em condição divina, aqui Paulo já está fazendo uma afirmação. Jesus Cristo, antes de nascer do ventre de Maria, já existia. Jesus Cristo é Deus. E Deus é eterno. Deus não tem nem início e nem fim, porque Ele é eterno. Paulo está afirmando aqui, Jesus Cristo é Deus, mas Jesus Cristo, sendo Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Vamos lá. Jesus Cristo é Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo,
ele poderia ter usurpado a condição divina. O que significa isso, usurpado a condição divina? Jesus Cristo poderia ter vindo para a terra com todos os direitos e prerrogativas de Deus. Mas olha o que Paulo diz, ele não fez isso. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele assumiu a condição de escravo e ele se tornou igual aos homens. Aqui você começa a perceber como foi possível que Deus, sendo infinito, coubesse em um corpo tão finito e limitado. O que eu estou querendo falar para você é mais ou menos assim. É possível você pegar toda a água do mar e conseguir colocar essa água num buraquinho na areia? Dona Maria e seu Zé, que talvez nunca foram no mar, são capazes de responder, claro que não, padre. Porque o mar, ele é praticamente infinito. E o buraquinho na areia, ele é tão pequenininho que com certeza não caberia toda aquela água. Da mesma maneira nós podemos dizer, Deus é infinito. E sendo infinito, ele é tão grande que ele não cabe dentro de um corpo de um ser humano. É matematicamente impossível você pegar o infinito e colocar dentro do finito. Então, como Deus conseguiu isso? Como Jesus conseguiu isso? Ele se esvaziou. Veja, ele não deixou de ser Deus. A todo momento Jesus foi Deus. É Deus e será Deus. Mas ao se encarnar no ventre de Maria e ao nascer e vir ao mundo, Jesus se esvaziou da plenitude, da plenipotência de Deus. Aí você deve estar dizendo assim, ô padre, mas isso é muito bonito, né, padre? Mas nós, assim, que moramos na roça, e gente que é um povo mais simples, aí não consegue entender isso não, padre. Isso é um negócio, assim, muita teologia, muita teoria. Explica para nós, assim, de um jeito mais prático, de um jeito mais fácil. Vou te explicar. Veja com o padre. Jesus Cristo nasceu e logo ao nascer ele foi colocado em uma manjedoura. Uma manjedoura é o quê? É um cocho que se utiliza para o boi beber água. Jesus Cristo não teve cama, Jesus Cristo não teve berço, Jesus Cristo não teve aquele enxoval que os pais e as mães fazem para os seus filhinhos. Jesus Cristo nasceu na maior penúria, como talvez a pessoa mais pobre do mundo ainda nem consiga conhecer. Mas pensa comigo, Jesus Cristo sendo Deus, ele poderia ter escolhido nascer em um berço de ouro, porque Deus é o Deus do ouro e da prata, todo ouro pertence a Deus, toda prata pertence a Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele poderia ter exigido, eu quero nascer em um berço de ouro cravejado de diamante. Mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele se esvaziou da sua condição divina. Vamos a outro exemplo, só para você entender? Então vamos. Chegando ali mais para o final do seu ministério, quando Jesus já tinha por volta dos seus 33 anos, Jesus foi entregue por Judas com um beijo. Os soldados vieram para prender Jesus. Na hora, Pedro tirou a espada e atacou o soldado, e Jesus pediu Pedro para parar. E Jesus deixou que os soldados o levassem. Sendo Deus, Jesus teria todo o poder de quebrar aquelas correntes e de exterminar aqueles soldados. Ele fez isso? Não.
Ele se esvaziou da sua condição divina. Vamos a outro exemplo? Chegando na casa de Anás e Caifás, Jesus foi zombado, arrancaram a barba de Jesus na unha, bateram no rosto dele, cuspiram na cara dele. Quando ele chegou na casa de Pilatos, Pilatos perguntou: tu és o rei? Um rei precisa de ter um exército. Cadê seu exército? E Jesus disse para ele: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus soldados viriam na minha defesa. Mas como o meu reino não é daqui, então eu deixo vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Aqui você começa a perceber de novo, Jesus Cristo tinha todo o poder de fazer Pilatos e toda aquela caterva de soldados maldosos desaparecer com um piscar de olhos. Ele fez isso? Não. Porque ele se esvaziou. Quando Jesus estava sendo crucificado, pregaram as mãos de Jesus na cruz, pregaram os pés de Jesus na cruz, bateram nele e ele ali gritando, pedindo perdão para os soldados. Ele não precisava de passar por tudo isso, porque ele é Deus e Deus está acima de todos. Ele fez isso? Não. Ele se esvaziou. Então só existe uma única forma de você entender a vida humilde e simples que Jesus viveu. Só existe uma única forma de você entender como um Deus tão grandioso, que é rei no céu, aceitou uma coroa de espinhos aqui na terra. Um rei que no céu está sentado em um trono glorioso, aceitou ser crucificado aqui na terra. Como ele conseguiu? Ele se esvaziou. E aí agora você me pergunta: padre, essas palavras que o senhor está dizendo são muito bonitas, eu até entendi, mas onde é que o senhor está querendo chegar? Eu estou querendo chegar no ponto de mostrar para você que se você também aprender com Jesus o poder da kenosis, você vai conseguir passar por qualquer dificuldade dessa vida com a certeza da vitória nas mãos. Como assim, padre? Veja, Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua condição divina e se tornou igual aos homens. Ele se esvaziou de si mesmo, do seu poder, da sua divindade. Ele passou por muitas humilhações que ele não precisava, mas ele se esvaziou e aceitou aquilo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você passa por situações difíceis, você passa por humilhações, você trabalha numa empresa onde o seu patrão pisa no seu calo, você tem uma sogra que toda vez que você vai na casa dela, ela joga indiretas para você. Você mora com seu pai e sua mãe, mas você começou a perceber o seu próprio pai, a sua própria mãe, alegando até a comida que te dá. E você começa a pensar: eu não vou aguentar essa humilhação. Eu não vou aguentar fazerem isso comigo. E você está casado e você está casada, e o seu marido começa a pisar no seu calo, a sua esposa começa a pisar no seu calo, e o seu próprio filho, a sua própria filha, por quem você deu sua vida, você abriu mão dos seus sonhos, começa também a querer destruir a sua vida, e você diz: eu não vou aceitar um negócio desse. De duas, uma. Ou eu vou suicidar, ou eu vou matar esse infeliz. Jesus diz: não precisa nada disso. Apenas faça a kenosis. Ô padre, na minha vida essa kenosis seria o quê? Esvaziar-se de si mesmo. Sabe por que às vezes a gente não consegue aceitar as humilhações? É porque lá no íntimo de nós nos sentimos grandes e importantes. Então a kenosis é quando você se esvazia da sua importância. Você continua sendo importante, mas você permite que as pessoas te tratem como se você não fosse importante.
Você sabe que você é uma pessoa especial, mas você permite que as pessoas te tratem como se você fosse um Zé Ninguém. Você sabe que você é um bom funcionário, mas você permite que as pessoas te tratem como se você fosse o pior funcionário do mundo. Aí você diz, padre, isso eu não dou conta não, tem que ter sangue de barata. Pois eu vou te dizer uma coisa, se você chama a kenosis de ter sangue de barata, eu vou te falar, só quem tem o sangue de barata consegue entender o que Jesus viveu e a vitória que ele conseguiu. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que o nosso mestre é Jesus. E Jesus, sendo tão grande, ele aceitou que as pessoas olhassem para ele como se ele não fosse ninguém. Por quê? Jesus sabia de uma coisa que às vezes você se esquece. Jesus sabia que o importante não é o que os outros pensam de você, é o que Deus sabe que você é. Todas as pessoas olharam para Jesus como um Zé Ninguém, como um desgraçado, um humilhado, como alguém desprezível. A própria Bíblia diz, Isaías 54, nós olhávamos para ele como alguém de quem se desvia o rosto. Ele era asqueroso, ele foi visto pelas pessoas como uma pessoa asquerosa. E ele deixou, porque ele sabia que para o Pai ele nunca deixaria de ser um filho amado e especial. Assim, meu irmão, eu quero convidar você a experimentar o kenosis. Essas pessoas que acham que estão por cima da carne seca, que batem em você e que ficam como que chamando você para a briga, vem para a briga, e que te humilham e que te maltratam, fazem calúnias, levantam calúnias contra você e você fica, qualquer hora eu vou enfiar uma faca nessa pessoa, qualquer hora eu vou dar um tiro nessa pessoa, eu vou enfiar a mão na cara dessa pessoa. Jesus diz, não, faça a sua kenosis, se esvazia, deixa pisar, deixa humilhar, deixa maltratar. Sabe por quê? Jesus, ele viveu a mística das flores. As flores são assim, quanto mais você esmaga as flores, mais aroma, perfume elas liberam no ar. Se você aprender a ser como Jesus, você vai descobrir o seguinte, nem as maiores humilhações que fizerem com você serão capazes de roubar a vitória que Deus tem para a sua vida. Então, meu irmão, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar deixando que os seus inimigos triunfem sobre você, achando que o que eles estão fazendo é um sinal de que você não é ninguém, de que ninguém te ama, de que Deus não gosta de você, de que você deveria tirar sua própria vida, aprende com Jesus. Às vezes, para você chegar no alto, você tem que se abaixar. Às vezes, para você alcançar a vitória, você tem que deixar os seus inimigos acharem que eles te derrotaram. Mas no final, a vitória é de Deus. E quanto mais pisarem em você, mais Deus te fará vencedor. Quanto mais te humilharem, quanto mais te massacrarem, quanto mais injustiçarem você, maior será a sua vitória. E o que eu desejo é que no dia da sua vitória, os seus inimigos fiquem como os fariseus no domingo da Páscoa. Ué! Nós achávamos que ele tinha morrido, mas ele ressuscitou. Nós achávamos que nós tínhamos vencido, mas foi ele que venceu. Nós achávamos que nós tínhamos ganhado, mas quem ganhou foi ele. Que os seus inimigos um dia se envergonhem, porque quanto mais eles pisam em você, mais Deus vai te exaltar. E vai chegar o dia da sua vitória, quando todos verão que os inimigos podem até tentar, mas eles jamais conseguirão derrotar um filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia.